para a gente entrar já no assunto que a gente vai abordar hoje, que é o que a gente chama de ativação magística na empresa, como se faz ativação magística, é possível estar fazendo ativação magística nas empresas, eu gostaria de aqui fazer algumas introduções aqui, não é novidade para muita gente, mas muitas e muitas pessoas, muitos e muitos empresários, empreendedores, acionistas, diretores, gerentes, percebem no cotidiano da empresa que por mais que sejam feitas ali todo o trabalho, né, treinamento, capacitação, desenvolvimento, os investimentos, sempre se percebe que tem uma questão energética que sempre está ali em desequilíbrio, né? A maioria das pessoas acaba procurando aí algum apoio religioso, algum apoio espiritual para isso, que sim, ajuda e ajuda muito. A gente sempre recomenda isso, não deixe de pelo menos fazer essas ativações, porém não existe um objetivo muito claro com isso e sem contar que muitas vezes, né, as empresas procuram ter uma proposta laica e às vezes fica muito complicado essa questão de ter uma abordagem espiritual, uma abordagem religiosa, porque pode ferir uma outra suscetibilidade, não é? O nosso trabalho, ele é totalmente laico nesse sentido, aliás, não existem ativações, é muito raro a gente ter alguma ativação diretamente dentro da empresa, e a gente faz todas essas ativações remotas com começo, meio e fim, focado em uma alteração específica da realidade. Eu sempre recomendo muito isso para as pessoas. As pessoas ativam magia de forma muito genérica, né, com propostas muito amplas, e a magia, para ter bastante eficiente, ela precisa ter um objetivo muito claro de aonde que ela deve estar atingindo, qual a realidade que ela deve ser alterada. Determinações do tipo ajuda a nossa empresa a melhorar. Isso é um estudo genérico, né? Acaba não tendo muitas ativações com isso, sempre tem alguma ajuda espiritual aqui ou ali, mas não passa disso, porque não houve um foco específico na determinação, naquela ativação que foi feita. O nosso trabalho, ele trabalha de forma diferente, ele procura desenvolver, principalmente dentro das empresas, compreender o cenário que está afligindo, vou usar essa palavra aqui, o que está aquele ambiente de trabalho, aquele ambiente da empresa, e ali a gente trabalha com o que a gente chama de ativação magística para que uma determinada realidade desinteressante passe ali aí para uma realidade interessante. Como que é feito essa ativação dentro das empresas? Como historicamente a gente tem feito isso, já com centenas de casos que a gente tem trabalhado e tem entendido aí melhoras substanciais, quando não alterações reais de determinadas situações na empresa. Tudo se inicia com o que a gente chama de uma entrevista de atendimento. Em geral, depois que é feito ali o agendamento do atendimento, a gente entra em contato com a pessoa, em geral de forma online, não há nem a necessidade de ser feita uma entrevista pessoal, onde a gente vai mapear ali, através de uma conversa que dura aí ao redor de 1 hora, mais ou menos, 1 hora e pouco, a gente vai tentar identificar ali onde é que estão os pontos de ruído, o que a gente chama de realidade desinteressante, que é aquele nosso consulente, geralmente é alguém de um cargo diretivo ou algum empreendedor ou empresário do negócio, que apresenta para a gente o que está acontecendo ali. Nessa avaliação, o que a gente procura identificar é compreender o cenário desinteressante a ser alterado. Isso é muito, muito, muito importante, porque senão as ativações ficam muito genéricas. Elas não têm começo, meio e fim e acaba tendo determinações muito amplas. A gente procura identificar sempre aonde que estão esses pontos centrais, até porque, novamente, magia sempre trabalha nas causas, nunca nas consequências. Ora, cessando-se as causas, as consequências naturalmente se dissolvem. Então não adianta muito ficar trabalhando na questão pontual, senão a gente vai estar remediando, né? Magia não remedia, magia trabalha com alteração efetiva da realidade, trabalhando sempre nas causas. Essa avaliação de cenário desinteressante que a gente faz nessa entrevista, ela procura, portanto, estabelecer o contexto pela percepção do consulente, daquela pessoa que está conversando com a gente, como é que ele percebe isso. Porque, evidentemente, a maioria das pessoas não sabem as causas do que está acontecendo. Ela pode até supor, tem uma pessoa aqui, outra ali, ou a gente teve um ruído aqui, outra ali, e ela pode supor que seja dali que está tendo aquele desencontro energético, aquela falta de harmonia, aquela falta de vibração dentro do negócio. Em geral, essa percepção do consulente é o que acaba apontando a gente, vai nos direcionando para a gente tentar identificar e mapear isso. O que a gente procura nesse momento fazer é compreender os envolvimentos e as motivações daquele negócio. Os envolvimentos, basicamente, quais são as pessoas, quais são clientes, quais são os parceiros de negócio, aonde que está fluindo ali a operação daquele negócio, para tentar, em cima disso, estabelecer
as motivações, o propósito, o que ela está procurando, se tem meta, se não tem, se tem algumas aflições. E muitas vezes essas ativações que nós fazemos, elas não são necessariamente para melhorar a operação comercial do negócio, o que é a grande maioria dos casos. Mas muitas vezes nós trabalhamos em questões de produção, questões de desenvolvimento de produto que não acontece, alguma coisa que fica muito truncada e é um desafio complexo para a empresa, às vezes no campo jurídico, no campo de dívidas trabalhistas, enfim, é uma série de situações onde nós trabalhamos para que os efeitos das causas disso parem de vibrar e a empresa possa efetivamente ali, com seus recursos, com suas pessoas, com seu labor, com seu trabalho, conquistar ali o que ela está procurando, o propósito de cada negócio. As lideranças da empresa também são muito importantes nesse contexto e a gente procura ali entender e estabelecer qual que é o impacto energético que está acontecendo nisso. É muito, muito, muito importante a presença, os objetivos dos acionistas do negócio, porque num primeiro nível, o que vai drivar, o que vai conduzir, o que vai orientar toda a operação. É evidente que as outras pessoas do negócio, cada um vai fazer o seu trabalho, mas compreender o que está dentro das lideranças da empresa é parte justamente dessa entrevista, onde a gente começa a estabelecer isso. Os desafios envolvidos, portanto, o que é que essa empresa está procurando, que tipo de oportunidade que está acontecendo para ela ou que não está acontecendo para ela, investimentos que estão sendo feitos, ajustes financeiros que estão sendo trabalhados, enfim, compreender tudo que nós precisamos para efetivamente tomar a decisão da ativação ou não do ato mágico. Isso é bem importante, porque até então nós não decidimos ainda se vamos fazer uma ativação para aquela empresa. Não é normal, não é muito incomum que a gente encontre algumas consultas que são feitas com a gente que, infelizmente, procuram ali estabelecer alguma coisa que nós entendemos como não sendo muito correto para o negócio, ou que as nossas práticas de ativação de magia positiva, elas não vão ter uma eficiência ou eficácia no negócio. Porque aquelas pessoas estão ali com algum propósito que é distinto do que a gente faz. Mas supondo, e em geral, a grande maioria dos casos, existe sim a necessidade de uma ativação magística, a gente vai estabelecer qual é esse ato mágico, aonde que vai ser trabalhado, quais são as determinações que vão ser feitas, os envolvidos, para que seja corrigido energeticamente, vibratoriamente, sejam recolhidos consciências. É muito comum a gente ver consciências espirituais um tanto quanto perturbadas ali, envolvendo aquelas pessoas, envolvendo aquele mundo, e está todo mundo ali naquele amálgama energético, e chega ao final do dia e ninguém produziu nada de tanta de sintonia que existe ali entre as pessoas e os propósitos de todos que estão ali envolvidos. Efetivado isso, nós fazemos esse desenvolvimento dessa ativação, coletando, em geral, o que nós chamamos dos endereços vibratórios para onde nós vamos estar fazendo essas projeções. Nomes, pessoas, fotos, locais, filiais, datas, endereços, localidades, ou seja, tudo aquilo que pode nos municiar para nós sabermos para onde que nós vamos endereçar essas vibrações energéticas, harmonizadoras, equilibradoras, transmutadoras, enfim, todas as vibrações que nós ativamos. Novamente, sempre é bom lembrar que todas as nossas ativações são positivas. Então não tem como algum mago da nossa egrégora, de forma inadvertida, fazer algum malefício. Não tem como. A magia positiva, ela tem esse ponto extremamente bom, extremamente interessante, que é, se não soube fazer, ou alguma projeção negativa de quem projetou isso, não tem como ter anteparo no que a gente chama dos endereços vibratórios, nas pessoas, nos locais, nas localidades. Muito pelo contrário. É preciso ter um propósito positivo para que essa magia positiva ali se organize, ali se instale e ali comece a vibrar. É nessa entrevista também que a gente começa a entender, junto com as pessoas, o que nós chamamos dos verbos a serem utilizados. O verbo é função e tudo nessa realidade é função. E tem sempre um verbo por trás que está trabalhando de uma maneira ou de outra para estabelecer isso. A própria pessoa acaba fornecendo isso para a gente durante o papo dela, na maneira como ela compreende que as coisas ali estão acontecendo. Feito isso, nós estabelecemos aí sim quais são os mistérios que serão evocados, qual é a magia específica que vai ser desenvolvida naquela situação, o que a gente vai evocar e de que maneira que a gente vai ativar. Essa característica
específica da magia, ela é bastante importante. Então, se a gente não compreende isso, até porque a gente não está vivenciando aquela realidade, nós não estamos dentro daquele campo de atuação, vibratoriamente nós precisamos ter todas essas informações, e aí a gente monta o que a gente chama do processo de ativação de magia específica, aonde em um determinado momento, o que nós chamamos de janela de oportunidade, num determinado dia, numa determinada hora, será aberto aquilo para que tenha o máximo de eficácia, o máximo de eficiência dentro daquela necessidade ali que a pessoa nos apresentou, alterando ali aquela realidade desinteressante, levando para uma realidade interessante. Essa ativação específica, ela sempre tem que ser feita com foco e objetivo muito claro. Novamente, se a empresa ali está procurando um determinado contrato, que ela está trabalhando muito para que ela consiga isso, se ela quer ter uma exposição maior em uma determinada situação, se ela quer corrigir algo ali no ambiente produtivo dela, enfim, tem que ter uma coisa com começo, meio e fim, senão essas ativações acabam se tornando de forma muito genérica. E ainda que faça assim uma limpeza energética profunda dentro do ambiente, existe apenas aquela sensação de harmonia que se conseguiu, mas não se consegue ali efetivamente alcançar o que se procurou, porque se foi muito disperso no que você queria. Então você, meu amigo, minha amiga, empresário, empresária que está vivendo aí alguma dificuldade, algum flagelo aí dentro do seu negócio, procure aí considerar isso, estabelecer realmente o que é que você está procurando e de que maneira que a gente pode desenvolver e trabalhar junto com isso até a gente ter essa coisa aí o mais desenhada possível para fazer uma ativação para o seu negócio de maneira objetiva, clara e eficiente. Feito isso, há um retorno nosso para as pessoas, para o consulente que nos procurou, onde nós fazemos o que nós chamamos de descobertas. Ou seja, geralmente na ativação desse ato mágico, algumas consciências aqui que nos acompanham acabam nos sugerindo e nos intuindo de determinadas situações que eventualmente devem ser passados para as pessoas. Eu digo eventualmente porque em 100% dos casos isso acontece, mas também em muitos casos eu mesmo procuro até fazer um filtro disso, porque eu acho que de uma maneira ou de outra é inapropriado, vai envolver algumas pessoas e não vai acrescentar nada no negócio das pessoas. Mas a gente sempre acaba passando o que a gente acabou identificando. Se é alguma coisa ali um pouco mais crítica, a gente dá uma opinião, uma sugestão, uma orientação e nunca uma afirmação sobre o que está acontecendo, para que a pessoa possa ali fazer o juízo dela se deve ou não colocar ali em prática aquelas supostas orientações que nós passamos. Esse retorno ao consulente é o final aqui de um processo que a gente trabalha, é um processo com começo, meio e fim, dura aí, em geral, um processo aí de no mínimo uma semana, desde o começo da consulta até a finalização disso, e muitas empresas, inclusive, têm gostado tanto do trabalho que têm nos procurado para fazer o que nós chamamos de manutenção da harmonia energética dentro da empresa, onde existem ali alguns procedimentos que nós desenvolvemos, geralmente com pedras, né? São pedras muito bonitas, que não precisam necessariamente sequer ficar expostas, mas são ativações que nós colocamos como para-raios para determinadas situações que foram mapeadas ali naquela ativação inicial. Esse é um processo que a gente recomenda muito para as empresas. Passou-se o tempo já das pessoas ignorarem esse tipo de influência energética dentro do negócio delas, e aquelas pessoas que têm se negado a isso, no fundo, apenas ficam colhendo mais e mais desarmonia, mais e mais dissabor ali no seu negócio. Então, isso é improdutivo. Passou-se o tempo disso, a maioria das pessoas já percebeu o impacto imenso energético, espiritual, negativo que pode ter dentro do negócio, desde projeções de inveja, projeções de desarmonia do próprio corpo de determinadas pessoas que estão ali dentro, até outras projeções muito mais contundentes que a gente tem feito por aí, que a gente tem visto por aí, com ativações de magia negativa, magia deletéria, que é projetado aqui para as empresas. Vibe Mundial 95 FM